Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 20. A visão da santidade. Seção 3. O pecado como um ajustamento. A crença no pecado é um ajustamento, e um ajustamento é uma mudança, uma alteração da percepção ou uma crença segundo a qual o que era antes de um modo, agora foi feito diferente. Todo ajustamento é, portanto, uma distorção e apela para defesas que a mantenham contra a realidade. O conhecimento não requer ajustamentos e, de fato, se perde caso alguma alteração ou mudança seja empreendida, pois isso o reduz imediatamente a uma mera percepção e a uma forma de olhar na qual se perde a certeza e onde a dúvida penetra. Nessa condição defeituosa, os ajustamentos são necessários porque ela não é verdadeira. Quem precisa se ajustar à verdade que só exige de cada um o que ele é para ser compreendida? É uma pergunta. Olha só o que interessante que ele trouxe nesse parágrafo, porque essa crença no pecado, ela exige ajustamentos o tempo inteiro, porque, por exemplo, Deus castigar a gente, isso é um ajustamento. Aí a gente olha alguém que que traiu outra pessoa, por exemplo, aí de repente, anos depois, ela é traída, aí a gente fala, tá vendo? Deus castiga. Isso é um ajustamento, a gente está tentando reforçar uma ilusão. E dessa forma, a gente sai do entendimento real da lei de causa e efeito, porque a cada um segundo as suas obras, né? E tudo que eu planto eu vou colher. Simples assim. Deus não castiga ninguém, o pecado não existe. Os ajustamentos de qualquer espécie são do ego, pois o ego acredita fixamente que todos os relacionamentos dependem de ajustamentos que fazem deles o que o ego quer que sejam. Relacionamentos diretos, nos quais não há interferência, são sempre vistos como perigosos. O ego é o mediador autoindicado de todos os relacionamentos, fazendo quaisquer ajustamentos que considerar necessários e interpondo-os entre aqueles que querem se encontrar para mantê-los separados e impedir a sua união. Eu entendo aqui que aquelas pessoas que já estavam assim predispostas a se encontrarem nessa vida aqui, a ter um relacionamento ou afetivo ou de amizade, alguma coisa assim, mas que eram pessoas que são pessoas mais evoluídas e que já conseguem dominar o seu ego. Então, o ego tenta o tempo todo direcionar a mente dessas pessoas para impedir elas de manter esses relacionamentos santos e sim, tentando criar relacionamentos especiais. É essa interferência estudada que faz com que seja difícil para você reconhecer o teu relacionamento santo pelo que ele é. E falou aqui também nesse parágrafo que o ego é o mediador autoindicado, ou seja, ele se auto-intitula um mediador. Olha que incrível, gente. Só trazendo um parênteses, né? Intitular, se auto-intitular é dar título a si mesmo. Ele se coloca como mediador. Os santos não interferem com a verdade. Eles não a temem, pois é na verdade que reconhecem a sua santidade e se alegram com o que vem. Eles olham para ela diretamente, sem tentarem se ajustar a ela ou ajustar a verdade a eles. E assim, veem que a verdade estava neles, sem ter decidido primeiro onde queriam que ela estivesse. O olhar dos santos simplesmente coloca uma pergunta e é o que eles veem que lhes responde. Você fez o mundo e depois se ajustou a ele e ajustou esse mesmo mundo a você. E nem existe nenhuma diferença entre você e ele na sua percepção que fez a ambos. Por que não existe diferença? Porque quem criou esse mundo de ilusões também é uma ilusão, que não é quem nós somos.
É essa personalidade movida pelo ego. Então, tanto o mundo que a gente criou de sofrimento, de pecado, de relacionamentos especiais, de julgamentos, de críticas, mágoas, isso também é uma ilusão, assim como aquele que criou esse mundo. Por isso que ele disse aqui que não existe nenhuma diferença entre você e o mundo que você fez na sua percepção, porque você fez ambos. Uma questão simples ainda permanece e necessita de uma resposta. Você gosta do que fez? Um mundo de assassinato e ataque através do qual tece o seu caminho tímido, através de perigos constantes, solitário e assustado, esperando que no máximo a morte se demore um pouquinho mais para te levar e desaparecer. Essa é uma descrição sucinta, né, do mundo que o ego faz a gente criar, da nossa vida, do nosso universo pessoal. E ele continua aqui, ó, você inventou isso. Esse é um quadro do que você pensa que você é, de como vê a ti mesmo. Um assassino é assustado e aqueles que matam têm medo da morte. Tudo isso são apenas os pensamentos amedrontadores daqueles que querem se ajustar a um mundo feito amedrontador pelos seus ajustamentos, a um mundo que se tornou amedrontador diante de tantos ajustamentos que a gente fez para tentar justificar as ilusões, justificar a insanidade do mundo que a gente vive. E aí a gente fica confirmando, tentando achar uma brecha para validar o mundo de ilusões. E assim, aqueles, né, que olham para o mundo que foi feito por eles mesmos de forma amedrontadora, eles olham para fora com pesar a partir do que é triste por dentro e lá vem a tristeza. Por quê? Porque quem criou esse mundo distorcido, e eu estou falando da gente mesmo, né? Em muitos momentos a gente viveu isso, mesmo que de forma inconsciente. Então, quando a pessoa cria esse mundo, esse universo, essa vida em torno dela, ela está triste por dentro, mas ela não consegue enxergar. Aí ela cria um mundo triste do lado de fora. Não imaginou alguma vez como é o mundo realmente ou como ele se apresentaria através de olhos felizes? Traz essa pergunta. O mundo que você vê é apenas um julgamento sobre ti mesmo. Ele absolutamente não existe. No entanto, o julgamento deposita sobre ele uma sentença, o justifica e faz com que ele seja real. Olha só, gente, aonde o julgamento nos coloca. Toda vez que a gente julga algo, julga a gente mesmo, julga a vida, julga um povo, julga uma cultura, a gente vai criar um mundo que será baseado exatamente nisso. Eu vou repetir essa frase aqui, ó. O julgamento deposita sobre ele, sobre o mundo, uma sentença, o justifica e faz com que ele seja real. Tal é o mundo que você vê, um julgamento sobre você mesmo e feito por você. Esse retrato doentio de você mesmo é cuidadosamente preservado pelo ego, é a sua imagem e ele a ama, colocando-a fora de você no mundo. Então, é a imagem criada pelo seu próprio ego. E o ego ama essa imagem que ele fez de você, essa distorção de você aqui, no sentido de falar assim, mas de mim também. Eu também vivi isso muitos anos e vivo ainda, né? E a esse mundo você tem que se ajustar enquanto acreditar que esse retrato está do lado de fora e está à sua mercê. Esse mundo é sem misericórdia e se estivesse fora de você de fato, deveria estar amedrontado. Porque, na verdade, esse mundo que a gente vê fora está dentro, ele não está do lado de fora. Por isso que a mudança é sempre interna, é sempre a mudança daquilo que é a causa do mundo exterior, que é as ideias, pensamentos, crenças, limitações, medos que estão na nossa mente. No entanto, foi você que fez esse mundo sem misericórdia. E, agora, se a ausência de misericórdia parece olhar de volta para você, ela pode ser corrigida.
Quem, em um relacionamento santo, pode permanecer não santo por muito tempo? É uma pergunta. O mundo que os santos veem é uno com eles, do mesmo modo que o mundo que o ego contempla é uno com ele. O mundo que os santos veem é belo, porque veem a própria inocência no mundo. Eles não disseram ao mundo o que ele era, não fizeram ajustamentos para adequar o mundo às suas ordens. Eles gentilmente o questionaram e sussurraram: "O que és tu?" E ele, que zela por toda a percepção, respondeu. No caso aqui, quando os santos fazem essa pergunta, o Espírito Santo responde: "Não tomes o julgamento do mundo como resposta à pergunta: o que sou eu?" O mundo acredita no pecado, mas a crença que o fez como você o vê não está fora de ti. Não busque fazer com que o Filho de Deus se ajuste à sua própria insanidade. Existe um estranho nele, ou seja, dentro do Filho de Deus, que é o ego, que vagando descuidadosamente entrou na casa da verdade e vagando ele se irá. Ele veio sem um propósito, mas não permanecerá diante da luz resplandecente que o Espírito Santo ofereceu e que você aceitou, pois lá o estranho fica desabrigado e você é bem-vindo. Não pergunte a esse estranho transeunte: "Quem sou eu?" Pede que a gente não pergunte para o ego, né? Pois ele, no caso aqui o ego, é a única coisa em todo o universo que não sabe a resposta. No entanto, é a ele que você pergunta e é a resposta dele que você quer se ajustar. Esse único pensamento selvagem, feroz em sua arrogância e ao mesmo tempo tão diminuto e tão sem significado que passa despercebido pelo universo da verdade, vem a ser o teu guia. Você se volta para ele para perguntar o significado do universo e a única coisa cega em todo o universo vidente da verdade, você pergunta: "Como eu devo olhar para o Filho de Deus?" Olha só, gente, a única coisa cega em todo o universo, que no caso é o ego, a gente pergunta: "Como eu devo olhar para o Filho de Deus?" O Filho de Deus, no caso, é a nossa santidade, o nosso ser mais elevado, a nossa essência divina. Por acaso, alguém pede um julgamento a algo que é totalmente desprovido de julgamento? No caso aqui é uma pergunta. E se fez isso, você quer acreditar na resposta e se ajustar a ela como se fosse verdade? O mundo para o qual você olha é a resposta que ele te deu, e você deu ao ego o poder de ajustar o mundo de forma a fazer com que a resposta dele seja verdadeira. Você pediu a esse sopro de loucura, no caso o ego, né? O significado do seu relacionamento não santo e o ajustou de acordo com a resposta insana que ele te deu. Quanto isso vos fez felizes? É uma pergunta. O quanto isso trouxe felicidade para vocês que estão nesse relacionamento não santo, mas que permitiu que o ego configurasse esse relacionamento? Outra pergunta agora. Você se encontrou com teu irmão com alegria para abençoar o Filho de Deus e dar-lhe graças por toda a felicidade que ele entregou a vocês? Outra pergunta, né? Reconheceu o vosso irmão como a dádiva eterna de Deus para com vocês? Mais uma pergunta, são várias. Vocês viram a santidade que brilhou tanto em você quanto em seu irmão, para que um abençoasse o outro? Esse é o propósito do vosso relacionamento santo. Não peça os meios de atingi-lo, a única coisa que ainda quer que ele não seja santo. Não dê a ela, no caso aqui, a essa coisa chamada ego, né? Nenhum poder para ajustar os meios e o fim. Prisioneiros amarrados a pesadas correntes por anos, famintos e abatidos, fracos e exaustos, e com os olhos baixos há tanto tempo na escuridão, que não se lembram da luz, não pulam de alegria no instante em que são libertados.
Olha só, é uma descrição de nós aqui nos nossos relacionamentos cotidianos, né? Estamos há tanto tempo aprisionados em relacionamentos conflituosos, conturbados, que a gente nem se lembra mais como é olhar através da luz. A gente não tem mais alegria em muitos dos relacionamentos e a gente foi se acostumando a isso. Então a gente não sabe nem o que é ser libertado desse engano, né, da ilusão. Leva tempo para que compreendam o que é a liberdade. Você andou tateando debilmente na poeira e achou a mão do seu irmão, incerto quanto a deixá-la ou a assumir o controle da vida por tanto tempo esquecida. Fortalece o teu controle e ergue os olhos para o teu forte companheiro, no qual está o significado da sua liberdade. Eu entendo aqui que esse forte companheiro que ele fala é o nosso eu superior, ou o Cristo em nós, né? A consciência crística em nós, ou mesmo o Espírito Santo. Cada um interpreta da maneira que for mais adequado. Mas é o Cristo, olha só. Ele parecia estar crucificado ao seu lado. E, no entanto, a sua santidade permanece intocada e perfeita e, com ele ao seu lado, entrará hoje mesmo com ele no paraíso e conhecerá a paz de Deus. Tal é a minha vontade para você e para o seu irmão e para cada um em relação ao outro e para si mesmo. Aqui só há santidade e união sem limites. Pois o que é o céu, senão união direta e perfeita e sem o véu do medo sobre ela? Olha que lindo isso! Aqui somos um, olhando com perfeita gentileza um para o outro e para nós mesmos. Aqui todos os pensamentos de qualquer separação entre nós vêm a ser impossíveis. Você, que era um prisioneiro na separação, é agora libertado no paraíso. E aqui eu quero me unir a você, meu amigo, meu irmão e meu ser. Que lindo, né, gente? Olha como é profunda a continuação. A sua dádiva para o teu irmão me deu a certeza de que a nossa união será em breve. Compartilhe então dessa fé comigo e saiba que ela é justificada. Não existe medo no amor perfeito, porque ele não conhece nenhum pecado e tem que olhar para os outros como para si mesmo. Olhando com a caridade interior, o que pode ele temer no exterior? Os inocentes veem a segurança e os puros de coração veem a Deus dentro de seu filho e olham para o filho de modo que ele os conduz ao Pai, ou seja, olha para a nossa essência divina, o nosso ser mais elevado, como filho de Deus, né? Que é esse olhar, esse reconhecimento de que somos o filho de Deus que nos leva ao Pai, que nos conduz ao próprio Deus. E a que outro lugar iriam, senão aonde querem estar? É uma pergunta. Você e o seu irmão agora conduzirão um ao outro ao Pai, com a mesma certeza com que Deus criou santo o seu Filho e o manteve assim. No seu irmão está a luz da eterna promessa de Deus, da sua imortalidade. Que você o veja sem pecado e não poderá haver medo em você. Então, sempre que a gente tiver esse olhar amoroso fora, olhando, enxergando tudo com amor, olhando a essência crística de cada um, o medo não tem espaço na nossa vida e ele deixa de existir. Que bonito isso! Fim da leitura do livro-texto.